Olá, bom dia com alegria. Hoje, dia 23/9 de 2024, segunda-feira, iniciando mais uma semana, com mais uma aula oferecida pelo Sistema de Iridologia Multidiagnose, e o tema hoje é a quarta lei biológica. Bom dia, doutor Sidney. Bom dia, Neuci. Você está salvando, Neuci? Estou sim, doutor. Eu salvo e depois manda para a Samara, tá? Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Neuci. Boa tarde, Aclemar. Boa tarde, Helene. Boa tarde, Kátia, Márcia, Suzie, Tânia. Pessoal, hoje deu algum erro aí no YouTube, mas vamos fazer tudo no Zoom, depois nós colocamos lá no YouTube. Hoje nós pode iniciar. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos mais uma aula oferecida pelo Sistema de Iridologia Multidiagnóstico com o professor e doutor Sidney Borges, hoje, dia 23/9 de 2024, e teremos, então, mais uma aula sobre a quarta lei biológica. Boa tarde, doutor Sidney. Boa tarde, Neuci. Boa tarde a todos aí. Boa tarde a Cremar, Helene, Ireneia, Kátia, Levi, Márcia, Suzie, Tânia. Vocês vão gostar desta aula hoje. Tem um conteúdo fantástico. Que pena que deu esse transtorninho aí, mas já está tudo resolvido, né? Estão me ouvindo bem? Sim, Sim, maravilha. professor. Então vamos lá. Beleza, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. É a aula 169, a quarta lei biológica. Mas como funciona? Já foi falado da primeira lei, a segunda lei, a terceira lei e a quarta lei. Então vamos entender um pouquinho. Quem não me conhece, eu sou o Sidney, iridologista naturopata, terapeuta ortomolecular. Eu atendo Cascavel e Sorocaba e online em todo o Brasil. Então vamos lá. A primeira lei é a lei do conflito. Toda doença ela é desencadeada por um conflito emocional inesperado e intenso. Esse conflito provoca alteração biológica que se manifesta como doenças. Isso foi o que nós aprendemos na primeira lei. E a segunda lei é a lei da fase do conflito. O desenvolvimento da doença ocorre em duas fases: a fase ativa, quando o conflito está presente, e a fase de cura, quando o conflito é resolvido. A fase ativa resulta em alteração no corpo, enquanto a fase da cura pode trazer sintomas que refletem a recuperação. Tá salvando, né, Neuci? Volta à primeira lei aí, só para mim bater o print, que não deu tempo. Toda doença é desencadeada por um conflito emocional inesperado e intenso. Esse conflito provoca alteração biológica que se manifesta como doença. Está sendo gravado, Neuci? A segunda lei, da fase do conflito. O desenvolvimento da doença ocorre em duas fases: a fase ativa, quando o conflito está presente, e a fase de cura, quando o conflito é resolvido. A fase ativa resulta em alterações no corpo, enquanto a fase de cura pode trazer sintomas que refletem a recuperação. E a terceira lei, que foi a lei que nós falamos na aula passada, a lei da ontogenia. O que que é ontogenia? A resposta do corpo a um conflito que está relacionada ao tipo de tecido envolvido e à sua origem embrionária. Conflitos diferentes afetam órgãos e sistema específico de maneira distinta. E agora, e a quarta lei? Então, a quarta lei, ela vai estabelecer, esta lei estabelece que as doenças são compreendidas em quatro fases: fase do conflito, da cura, do conflito e da resolução, e a fase da recuperação. Então, vamos entender essas quarta fase, né?
Esta lei, que é a Lei 4, a quarta lei, ela inclui os sistemas dos micróbios. Esta lei biológica afirma que os fungos e as bactérias são aliados indispensáveis, simbiontes, e desempenham funções específicas no organismo. Na medicina convencional, os micro-organismos são classificados em bons, como as bactérias coliformes no intestino e a flora bucal, e maus, como as bactérias da tuberculose e os vírus. Atribui-se aos maus a culpa por diversas doenças, que era denominada como doenças infecciosas. Esse erro ocorre porque, por trás de muitas doenças, é possível encontrar efetivamente fungos, bactérias e vírus. Associação de proteínas ácido nucleico no corpo. Vocês viram aqui, pessoal, que o conteúdo aqui, o primeiro slide, já está mostrando algo aí muito importante, né, Suzy? Então, vamos lá. A medicina convencional tende a encobrir, vocês prestem bem atenção, que é muito importante esta aula de hoje. Ela tende a encobrir o fato de que a análise pode revelar uma grande quantidade de micróbios em um organismo saudável. Quando encontramos em doentes, fala-se agentes patogênicos, resultantes da doença, levando à conclusão, aí está uma infecção. O fato de um germe causar uma doença em algumas ocasiões e não em outra é explicado por um bom ou mau sistema imunitário. Frequentemente, realiza seus testes de doenças infecciosas que sempre apresentam os mesmos resultados. Os germes podem ser transmitidos parcialmente, mas as doenças associadas não. Veja bem, os germes podem ser transmitidos parcialmente, mas as doenças associadas não podem ser transmitidas parcialmente. Então, aqui, vemos aqui a medula cerebral, vemos aqui o córtex cerebral, cerebelo e o tronco cerebral. Vemos aqui o vírus, o ácido nucleico, ligação, né, de proteína, né? Aqui tem um córtex cerebral, que é a ectoderme, tá? Por exemplo, a derme, né? Aqui nós temos a bactéria, né? Na mesoderme novo, que é, por exemplo, os ossos. Aqui nós temos as bactérias e bactérias, né? Que é a mesoderme antiga, né? Exemplo, as glândulas mamárias. E aqui nós temos os fungos e bactérias, tá? Que é exemplo aqui, que é o fígado, tronco, cérebro, endoderme. Então, observamos aqui que eu coloquei aqui a fase de reparação, redução celular, e a fase de reparação, tá, que é a multiplicação celular. Então, daqui para cá, multiplica celular, e daqui para cá é a reparação celular. Se alguém investigar a causa de um incêndio, poderia chegar à conclusão absurda de que em todos os incêndios estavam presentes veículos de bombeiros. Esses veículos devem ser a causa dos incêndios? Todos sabemos que isso não faz sentido, pois os bombeiros apagam os incêndios. Os fungos e as bactérias e os vírus, a associação de proteínas ácido nucleico, tem a mesma função, apagando o incêndio. Olha aí, ó. Estamos virando aqui o conteúdo aqui, né? Apagando, ele tem o mesmo, ó, fungos, bactérias e vírus, tá? Tem a mesma função do bombeiro, apagando o incêndio e otimizando a cura. Não são, de forma alguma, culpados pela doença. Entendeu, Suzy? Você viu que interessante? Sim, Essa aí é professor. a célula de defesa? Sim, veja bem. Os fungos e as bactérias e os vírus, tá? Têm a mesma função do corpo de bombeiro, apagando os incêndios e otimizando a cura. Não são, de forma alguma, culpados da doença.
mas eu não entendi nada. Então, vamos lá para vocês entenderem. Então, querendo dizer aqui que os micróbios são um bombeiro. Os micróbios são nossos fiéis companheiros desses tempos remotos. Nosso corpo está impregnado por eles em todas as células, como nas mitocôndrias. Na natureza, não há nada que esteja livre dos germes. Pelo contrário, tudo que vive está cheio de micróbios. Por exemplo, humus. Desde que existimos, vivemos em perfeita simbiose com eles. Sem eles, morreríamos instantaneamente. Respiração celular e digestão. Uau! Que legal, viu, Aclimar? Veja bem, aqui a microbiota intestinal, tempo do nascimento, amamentação, dieta, exercício, doenças, envelhecimento, medicamentos e a localização geográfica. Estamos todos os dias envolvidos desde o nascimento com os vírus, com os germes, tá? E com os fungos, os micróbios. Tira todos os micróbios nossos. Nós vamos fazer o quê? Vamos morrer, como está escrito aqui. Pelo contrário, tudo que vive está cheio de micróbios. Desde que existimos, vivemos em a perfeita simbiose com eles. Dr. Hammer descobriu que os três tipos de micróbios, fungos, bactérias e vírus, são controlados por diferentes zonas do cérebro, recebendo ordem para realizar operações específicas. É importante notar que nosso pequeno microcirurgiões trabalha exclusivamente nas fases de recuperação. Uau, então eles são microcirurgiões? São. Vocês vão entender. Hoje eu trouxe uma polêmica aqui, né, Suzy? Eu tô achando interessante. Eu tô lembrando quando eu era pequena, que eu não gostava de tomar remédio, né? Aí o meu pai falava assim: não, tem que tomar, porque daí vai entrar no seu organismo e vai comer tudo que tá te deixando dodói. Aí eu tomava, né? Então aqui não é o remédio em si, mas são os nossos amigos, no caso, né? Porque, professor, Sim, eles funcionam como faxineiro, no caso? sim, vamos entender. Tem muita coisa para vocês entenderem hoje. Esta aula hoje vai ser fantástica. Lamento não conseguir colocar no Zoom ali, mas a Neuci vai colocar no YouTube, né? Dirigimos pelo um tronco cerebral. Veja lá, fungos e micobactérias, tá? A quarta lei biológica, os fiéis companheiros, né? Agora os fungos e os microbactérias, né? Dirigido pelo tronco cerebral, elimina tecidos excedentes na camada germinativa interna. Por exemplo, os fungos Cândida albicans no intestino e na boca. O Soares noturno indica que estão ativos. O tronco cerebral envia ordem para a multiplicação durante a fase ativa, produzindo reserva na quantidade correspondente. Se for encontrado durante a fase ativa, assintomática. A medicina convencional os classifica como agente patogênico que não causa doenças. Entendeu? Existem muitos tipos de bactéria, cada um com uma área de especialização específica, como os oxenococos, no trato urogenital, ou as corinebactérias, na garganta. Uma parte das bactérias é controlada pelo cerebelo, eliminando o tecido, princípio do cérebro antigo, enquanto outra parte é controlada pela substância branca do cérebro, produzindo tecidos, princípio cérebro do cérebro novo. Por exemplo, algumas bactérias ajudam em programas especiais de produção de substâncias ósseas. Uau! Bactéria vai ajudar na parte óssea? Vai. Até hoje, não há evidências diretas de que os vírus sejam agentes transmissores de doenças. Uau, mas até agora eu fiquei sabendo que os vírus transmitem doenças. Não é isto que nós aprendemos até agora? As evidências dos vírus da medicina convencional são sempre testes indiretos, baseados no fato
de que alguma proteína se une ou se separa de outras. Esses testes não foram aferidos, pois seria necessário isolar o vírus. Não há evidência de que os vírus causam doenças. Contudo, é inegável que existe no sangue e em outros líquidos do corpo um grande número de microscópicas ligações de proteína e ácido nucleico, que podem ser equiparadas aos denominados vírus. É possível que o cérebro trabalhe com essas proteínas para regenerar o tecido do ectoderma durante a fase de recuperação. Então, o vírus, na fase de recuperação, é aquela situação que acontece, Suzy, da crise de cura. Entendeu agora a crise de cura? É os vírus que está dando aquela proteção para o corpo. Sim, perfeito. E daí, o que que acontece? Na medicina convencional, vai lá e joga um antibiótico em cima. E daí a crise de cura não acontece. Sim, porque daí a febre são os nossos anticorpos reagindo contra a doença. Aí tá, aí você já toma antibiótico, aí já acaba com a flora intestinal, já mata a nossa defesa, já acaba com tudo, né, professor? Certo, isso mesmo. Agora vamos lá, Acrimar. A febre é benigna ou maligna? Como que é? A febre, ela é benigna ou maligna? A febre é um processamento de cura, é benigna. Então é benigna, gente. Agora, a criança está com febre, a mãe fica desesperada. Entendeu? O corpo, às vezes, precisa de uma certa temperatura para poder matar aquele vírus que está causando, causando aquela febre, por causa de alguma inflamação do corpo. Daí, o que que acontece? A mãe pega, corre, dá um antibiótico para a criança, para abaixar a febre. E a criança continua doente, dá uma melhoradinha daqui a pouco de novo. Entendeu? O que eu Então, fazia com os meus meninos, eu nunca dava remédio contra a febre. Eu pegava uma toalhinha, uma fraldinha, molhava, colocava da cabeça para não dar convulsão, e a febre aumentava. E depois parava, ficava bonzinho. então, vamos lá. Como explicamos as epidemias? As epidemias podem ser compreendidas através de conflitos vivenciais coletivamente em família. Por exemplo, uma mãe que precisa começar a trabalhar na escola com dificuldade em matemática. Veja bem, as epidemias podem ser compreendidas através do conflito vivenciado coletivamente em famílias. Na escola ou nas regiões inteiras, o espectro da sensibilidade coletiva do grupo se manifesta aqui. Estresse semelhante ou sentimento negativo pode resultar em doenças semelhantes durante a fase de recuperações. Tá aqui, ó. Por exemplo, uma mãe que precisa começar a trabalhar. Esse conflito é coletivo na família. Ou na escola, começa a ter dificuldade na matemática. Ou em regiões inteiras, como guerras e catástrofe. Aqui nós temos, veja bem, somos saudáveis, subitamente algo nos acompanha desprevido, que é um conflito biológico. Depois, só pensamos numa coisa e tentamos, com todas as nossas forças, resolver o conflito, que é a fase do conflito ativo. Conseguimos corrigir o conflito, que é a resolução do conflito. O estresse já passou o corpo, porém, o estresse já passou, o corpo, porém, exige o seu tributo. Agora estamos doentes. O estresse passou, é o que nós aprendemos lá na primeira aula. O estresse passou, agora o corpo está doente. Ele precisa de uma parte da cura.
O ponto máximo da fase da cura e ou da fase de recuperação é decisiva para conseguir vencer. O que é a crise da cura? É evidente uma clara melhora, segunda parte da fase da cura. Tudo está bem outra vez. Estamos novamente saudável, mais forte do que antes e como mais uma experiência. Uma nova aventura aguarda. Então, veja bem, nós, nós entramos nesse conflito, esse conflito, entramos na fase do conflito, procuramos corrigir esse conflito. Quando nós corrigimos esse conflito, chegamos na resolução, nosso corpo fica doente, precisamos entrar na fase de cura, na crise de cura, e depois encontramos a cura. Entendeu por quê? Que quando você entra com um tratamento no paciente, o paciente entra numa crise de cura? Aqui está bem explicado. Deu para entender, Aclemar? Deu para entender, Suzir? E É fantástico, né? Exemplo da epidemia. Essa fase de conflitos aí, professor, tá interessantíssimo. Cai a ficha de várias coisas que a gente vê no dia a dia, né? Sim, e esta live de hoje é o fechamento, entendeu? Depois, a próxima live vai ser só a cereja do bolo. Beleza. O professor, aproveitando que estamos falando em febre, tudo, o senhor deu na nossa aula um gelzinho para usar em crianças para que não ocorra uma possível convulsão. Né? Depois, se for o caso, o senhor coloca aqui na live para quem não tem essa receita. A do cloreto, Isso, essa mesmo. pega um vidrinho de 100 ml de água, coloca 33 gramas de cloreto dentro e coloca água e chacoalha. Se tornou um óleo de cloreto. Criança deu febre, passa. Era essa aí? Essa mesmo. Porque as mães, o que acontece? Eu também era assim, né? O filho fica com febre 39, 39,5, a gente realmente se desespera. Então, mas o porquê esse desespero? Por causa da convulsão, né? Então, a gente Certo. tendo, as mães tendo, nós levando também, que nós já sabemos, esse conhecimento para elas, a febre está chegando na temperatura que o corpo realmente precisa, como o Acrimar falou, para eliminar determinada bactéria, né? Ou aquilo que está causando essa febre. Então, Certo, isso é muito mesmo. importante esse conhecimento nós levarmos para o máximo de pessoas possíveis. E para todos aqui que estão assistindo, conhecem pessoas, levam esse conhecimento, porque assim nós vamos estar ajudando muita gente a não ficar à mercê de antibióticos, né, professor? Verdade. Então vamos lá. Exemplo da epidemia da gripe na Austrália, na Áustria. Todos os anos, em fevereiro, a Áustria é atingida por uma onda de gripe. Curiosamente, ela começa sempre nos Estados Federados Orientais, Viena, Baixa Austrália, e depois se espalha para os Estados Federados Ocidentais, como Salzburgo e Tirol. Isso não pode estar relacionado à direção do vento, pois o vento predominante do oeste sopraria os germes na direção oposta. Conhecedores da nova medicina sabem que está relacionado à legislação sobre férias. No estado orientais, as férias semestrais começam uma semana antes, permitindo que os alunos, professores e pais ativem o estresse escolar antes dos ocidentais, resultando em doenças e fase de cura pós das infecções. Interessante, né? Exemplo de doença empresa familiar. O chefe de uma padaria adoece, bronquite e gripe. Infecta metade do pessoal em uma semana. Um ano antes, o funcionamento estava no limite devido à falta de pessoal, exigindo que todos levantassem mais cedo e tivessem pausas mais curtas.
Após 3 semanas de relaxamento com a contratação dos novos funcionários, o chefe compreende as 5 leis biológicas e tira as conclusões corretas durante os dias que está de cama. Por favor, dirija-se ao meu substituto em caso de questão e preocupações. Exemplo, toda a família com tosse. A filha mais velha começa a tossir há 4 semanas, depois a mãe, o pai e os outros filhos. A história revela que a filha questionou a mãe sobre viajar sozinha com o namorado. Após hesitação, a mãe decide permitir a viagem, sentindo orgulho por saber que isso seria necessário. A felicidade da filha e a liberdade da família indica que a solução coletiva de um conflito territorial. Durante a viagem, a filha começa a tossir e seu neuroderme retorna, refletindo uma solução de conflito de separação. Vocês viram que interessante? Aqui está a figura, tem 2 figuras, essa e outro slides, ela mostra o segmento do colo de útero de 2 mulheres, diferente, isso aí é ampliado. Na parte superior, observamos células com aproximadamente o mesmo tamanho, tá? O mesmo tamanho e núcleos mais claros de tamanho normal. Apenas algumas células estão se dividindo, indicando que o tecido apresenta crescimento. Diagnóstico da medicina convencional é um câncer benigno ou regular. Então, está aqui, ó. Agora, vamos ver agora a 2. Nesta figura 2, observamos células com núcleos aumentados, ou os núcleos aumentados. A coloração mais escura pode ver que está mais lilás. Mais escura do preparado indica o metabolismo elevado. Algumas células estão divididas em 3. Tá? Olha aqui, 3, 3, 3, tá? Estão dividindo em 3, o que sugere claramente que o tecido está em crescimento. No convencional, maligno. Na nossa medicina, fase de recuperação e uma perda territorial feminina. Ah, mas fulano está com câncer, foi sarado do câncer, foi liberto do câncer. Não, o médico diagnosticou com câncer, porém não era câncer, era uma fase de recuperação de uma perda territorial feminina. Entendeu? Vocês estão entendendo? Interessante, né? Os micróbios, tá? Podem tornar-se problemáticos se não fizerem parte de nossa flora corporal. Por exemplo, em viagem para destinos longínquos, podemos entrar em contato com esses tipos de bactérias desconhecidas que dificultam a integração no corpo. Além disso, um ambiente doente e poluído pode desencadear micro-organismo patógeno. O terapeuta mediúnico Anthony William relaciona a origem do vírus Epstein-Barr ao início da Revolução Industrial por volta de 1900, considerando a causa de várias doenças, como a fadiga crônica, a hepatite e a fibromialgia. Em resumo, ainda sabemos pouco sobre o trabalho exato que os micro-organismos realizam, pois há mais de um século e pesquisa tem se concentrado apenas no campo das infecções. Então, vai chegar um momento que ele sairá do campo das infecções. Então, vamos fazer mais outra analogia aqui. Fase 1, a lei da quaternidade. Nesta fase, o indivíduo enfrenta um conflito emocional intenso e inesperado. Aqui eu não vou falar mais dos vírus, dos fungos, só fazer uma geral para vocês fechar e entender. Na fase do conflito, nesta fase inicial, o indivíduo enfrenta um conflito emocional intenso e inesperado.
Esse conflito pode ser de natureza psicológica, social ou até mesmo existencial. A resposta do corpo é imediata e reflete a luta para lidar com essa situação. O sistema nervoso autônomo se ativa, provocando uma série de reações biológicas, como a liberação de hormônio de estresse. Essa fase é marcada por uma sensação de angústia e desconforto, e os primeiros sinais de uma doença podem começar a surgir. O corpo, em sua tentativa de lidar com o estresse, pode iniciar processo que, ao longo prazo, resulta em alterações físicas. Interessante, né? Essa é a fase do conflito. Então, está o conflito instalado, né? Tá. E a fase do conflito ativo? Durante essa fase, a pessoa vive intensamente o conflito. Os sintomas físicos tornam-se mais evidentes e muitas vezes são acompanhados de um estado emocional e tensão de ansiedade. O corpo continua a reagir ao conflito, resultando em mudanças biológicas específicas. Por exemplo, se o conflito envolve uma ameaça e segurança financeira, pode ocorrer reações no sistema digestivo. Uau! Se tem ameaça financeira, reação digestiva. Essa fase pode se prolongar dependendo de quanto tempo a pessoa permanece no conflito. Desgaste emocional físico pode ser significativo, levando a uma maior vulnerabilidade da doença. E o 3. Fase de cura, quando o conflito é resolvido, o corpo inicia a fase de cura. Essa é uma fase, um processo, essa fase é um processo ativo da restauração. Embora possa parecer que os sintomas estão se agravando, isso é um sinal de que o corpo está trabalhando para recuperar as reações inflamatórias, trabalhando para se recuperar. As inflamações recuperatórias, reações inflamatórias pode aumentar e os sintomas como febre, dor e exaustão pode ocorrer. Durante essa fase, o corpo utiliza o recurso disponível para reparar os danos causados durante a fase de conflito ativo. Essa recuperação pode ser intensa e a pessoa pode experimentar uma variedade de sintomas que reflete a limpeza e a restauração do organismo. Entenderam agora a fase de cura? Por isso, viu, Kátia, que é importante você que está começando agora explicar Sim, para o paciente a fase de cura. Senão o verdade. paciente vai fazer, sabe o quê? Vai falar, não, o remédio que a Kátia me passou está fazendo mal. Eles nem falam a suplementação, o remédio está me fazendo Entendi. mal. E não é, é uma crise de cura. Fase de recuperação. A fase final é marcada pela estabilização do corpo e pela restauração da saúde. Nessa fase, o sintoma tende a diminuir gradualmente e a pessoa começa a se sentir equilibrada e começa a se sentir mais saudável. O corpo agora em um estado de recuperação restabelece completamente. Essa fase pode incluir reflexões sobre o conflito vivido e a pessoa pode emergir desse processo como uma nova compreensão de si mesma e de suas emoções, fortalecendo sua resiliência. A lei da quaternidade propõe que a compreensão desse ciclo é fundamental para a abordagem de saúde e da doença. Hammer sugere que a resolução de conflitos emocionais não só ajuda na recuperação, mas também pode prevenir futuros problemas de doenças. Essa abordagem destaca a interconexão entre a mente e o corpo, promovendo a ideia de que a saúde não é apenas a ausência da doença, mas um estado de equilíbrio emocional e físico. Então, quando você equilibra o emocional, físico e espiritual, tudo vai dar certo. A quarta lei biológica nos ensina que os micro-organismos que antes temíamos são, na verdade, nossos aliados naturais no processo de cura. Assim como o nosso corpo sabe quando é a hora de lutar, ele também sabe quando é a hora de regenerar.
Confie no processo de recuperação, permita que seu corpo se reconecte com a sabedoria natural e a vida, e saiba que, por mais difícil que pareça, a cura sempre encontra o seu caminho. Mantenha-se forte, você está em sintonia com a natureza. Próxima aula vai ser a cereja do bolo, a quinta lei biológica. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? A gente faz lembrar que aquelas crianças de família mais carente, os meninos rolando do chão e são tudo resistentes. E às vezes aqueles filhos de um papaizinho que nem pisa na areia são nutridino, é assim, são frágil para pegar vários tipos de alergias. Lembra quando a gente passa nesses lugares, aquelas criancinhas ranhentinhas, coitada, né? Fica com dó da criança. E não é. A criança está melhor do que os nossos filhos. Isso chama vacina, professora, vacina da imunidade. Pega uma imunidade muito alta, né? Porque eles lidam com tudo quanto é tipo de coisa. A gente mesmo, quando eu era criança, a gente ficava tomando chuva, andava na chuva. Hoje os filhos saem na chuva, a gente não pode pegar chuva, não pode... É errado. A criança tem que aumentar a imunidade. Se for criada numa redoma de vidro, vai ter imunidade muito baixa. É isso aí, pessoal. Lembramos que amanhã começa o curso, né? O curso do Abrace, né? Amanhã. Quem não fez a inscrição, procura fazer, tá bem? Temos aqui as aulas gratuitas, temos aqui o curso com 20% de desconto. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu acho que foi muito interessante a aula de hoje, né? Deu para nós ter uma visão sobre a crise de cura, né? Nilce, tem alguma coisa, Nilce? Então, pessoal, ninguém tem mais nenhuma pergunta. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima. Até mais.